Olá, bem-vindo de volta. Como é que vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os recursos em espécies, né? Nós já falamos um pouco sobre recursos e agora a gente vai começar a trabalhar os recursos em espécie. Qual é cada tipo de recurso, para que decisão que cabe aquele recurso e o que se faz naquele recurso, tá? Então hoje a gente vai começar trabalhando aqui com a CLT, claro, a primeira coisa, que diz que no artigo 893 que são admissíveis os seguintes recursos. Primeiro dele, embargos, não vamos falar agora. Segundo, recurso ordinário. E esse aqui, o recurso ordinário, é exatamente o que vai ser objeto do nosso trabalho hoje, do nosso estudo. Então preste atenção. Depois ainda fala em recurso de revista e agravo, nós já falamos isso na aula passada, bem como aqui das decisões interlocutórias, que são os incidentes processuais, tá? Que não admitem recurso imediatamente, aquele princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vocês se lembram, nós falamos ainda da súmula 214 e falamos das exceções que existem lá, ok? Então hoje nós vamos começar a trabalhar primeiramente com o recurso ordinário. Isso aqui são a súmula só para a gente relembrar, que eu passei para vocês depois, né? Que não se recorre imediatamente, mas que se interpõe o quê? Recurso ordinário naqueles casos. Muito bem, o que é o recurso ordinário? O artigo 895 já nos fala que cabe recurso ordinário para instância superior. Então você se lembra aqui que em instância superior nós temos os TRTs. Opa, saiu um pouquinho errado aqui, eu queria fazer um R, mas escrever aqui com o mouse é um pouquinho complicado. E temos o TST, tá? Ou seja, se vocês se lembram daquela pirâmide que nós fizemos, eu tenho aqui na base as varas do trabalho, nós temos aqui os TRTs, não é isso? E temos no ápice da pirâmide o TST. Bonitinho desse jeito aí, tá bom? Então, olha só. Quando fala que cabe recurso ordinário para a instância superior, está dizendo o quê? Que eu posso, de uma vara do trabalho, recorrer aqui para o TRT em grau de recurso ordinário. E posso recorrer do TRT para o TST também em grau de recurso ordinário. Então é isso. Nós temos aqui das varas do trabalho para o TRT e do TRT para o TST, ok? Por isso que fala aqui para a instância superior. Para a instância superior. Muito bem. Quando é então que cabem recursos ordinários para as instâncias superiores? Aqui eu já deixei grifado para vocês das decisões definitivas. Nós já estudamos o que é isso, são aquelas com resolução de mérito, ou seja, uma sentença trabalhista no primeiro grau é uma sentença, é uma decisão definitiva. Ou aquelas terminativas das varas do trabalho, em que a justiça, aquela vara do trabalho, acolhe a exceção de incompetência e remete para outra vara do trabalho de outro tribunal regional do trabalho, tá? Olha quando que aqui coloca também juízos, por quê? Se vocês se recordam, quando vocês estudaram lá no artigo 112 da Constituição Federal, lá fala que nas localidades onde não há vara do trabalho, os juízos, né, cíveis seriam ou poderiam ser eleitos como órgãos da Justiça do Trabalho. Então, quando um juiz cível dá uma decisão trabalhista, você não vai recorrer para o TJ daquele estado, você vai recorrer para o TRT daquele estado, claro, né? Então, é nesse sentido, e a própria lei aqui já estabelece, assim como o artigo 112 da Constituição Federal também diz assim, ok? Aqui também, olha só, eu disse que para a instância superior de vara do trabalho para o TRT, e aqui, olha, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária. É essa situação que eu coloquei aí, tá? Você tem uma
decisão aqui no TRT e precisa recorrer ordinariamente. Então você vai recorrer para o TST, no prazo de 8 dias. Ou seja, em dissídio individual ou também em dissídios coletivos do trabalho, tá? Aqui nós temos uma situação a ser dita para os recursos ou recurso ordinário quando está sujeito ao procedimento sumaríssimo, porque ele não segue a mesma regra do procedimento ordinário lá no TRT ou lá no TST, tá? Se eu tenho uma decisão que seja dada no procedimento sumaríssimo, nós vamos ver que o recurso ordinário ele é mais célere. Então, olha só, primeiro, ele é imediatamente distribuído, então, ou seja, ele chega aqui no tribunal e ele é distribuído automaticamente para o relator, tá? E o relator tem um prazo máximo de 10 dias para liberá-lo e liberá-lo com voto. E assim, logo imediatamente, ele vai para a pauta de julgamento. E prestem bem atenção nisso aqui, olha, sem revisão. O recurso ordinário no procedimento ordinário, ele tem aqui um revisor. Então, ele vai ter um relator e um revisor. No sumaríssimo, não tem essa revisão, ou seja, não tem revisor, ok? Também uma das peculiaridades do recurso ordinário no procedimento sumaríssimo é que o parecer do representante do Ministério Público, né, o Ministério Público do Trabalho, ele é feito oralmente e é feito na sessão de julgamento. Não há um parecer do Ministério Público do Trabalho por escrito. É feito de forma oral e na sessão de julgamento e ainda é facultativo, caso ele entenda necessário. Se ele entender que não é necessário, não tem a necessidade. Ou seja, na Justiça do Trabalho não há uma obrigatoriedade, a não ser naqueles casos, por exemplo, do artigo 793 lá, que fala que o representante do Ministério do Trabalho, ele é parte necessária quando ocorrer uma ação de menor de idade, mais ou menos como funciona na justiça comum, tá? Uma outra peculiaridade também é quanto ao acórdão aqui do recurso ordinário no rito sumaríssimo. Por quê? O acórdão é como se fosse uma decisão, uma sentença. Ele tem que ter todos os elementos da sentença, tá? Que estão descritos, ou seja, ele tem que ter o relatório, a fundamentação e a conclusão ou dispositivo. Aqui no caso do recurso ordinário, que julga uma ação em rito sumaríssimo, o acórdão é consistente na certidão de julgamento, ou seja, o tribunal não precisa apontar minuciosamente as questões. Normalmente, eles fazem os julgamentos e acolhem como razão de julgar a própria decisão do grau inferior do primeiro grau, tá? Então, basta aqui a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, que é a decisão que cabe aqui, ok? Então, essa é a peculiaridade do recurso ordinário. Muito bem. Uma outra questão que a gente coloca aqui é o chamado efeito devolutivo em profundidade. Nós já estudamos esse efeito devolutivo em profundidade na aula anterior e vocês se recordam que isso aqui acontece em que todas as questões elas vão para julgamento, ainda que não sejam afirmadas nas razões de recurso, tá? Então está aí previsto no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, a CLT não tem, ok? Mas é permitido a sua aplicabilidade aqui na Justiça do Trabalho. Então olha só o que ele diz. Transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, tá? Então, como é que funciona isso? Vejam bem, eu tenho aqui, quando eu vou discutir os fundamentos da inicial, eu tenho a questão aqui da lide. Então, vamos colocar, a lide, ela está aqui dentro, tá?
Então eu tenho aqui a lide, que é o conflito judicializado, e essa lide, ela é formatada, por um lado, pela petição inicial, tá? A petição inicial aqui apresentada pelo autor, e de outro lado, pela contestação, pela defesa do réu. Então aqui eu tenho a petição inicial, que é a ação, e aqui eu tenho a contestação. Então, se vocês perceberem, esses dois elementos aqui é que formatam a lide, são eles que definem o que é a lide. Então, quando você recorre ordinariamente, você devolve aqui pelo efeito devolutivo para o tribunal o conhecimento de toda a matéria encerrada na lide. E a matéria da lide, ela está tanto na inicial quanto na defesa. Essa aí é a questão que a gente tem para melhor entender o que é o efeito devolutivo em profundidade, tá? Aqui é tranquilo, é a mesma situação de informar aqui, mesmo havendo omissão da sentença, se o tribunal entender que o processo não precisa de mais provas, porque ao rever uma decisão de primeiro grau, o tribunal pode entender assim, não, é preciso haver novas provas, então ele devolve para a vara do trabalho. Mas se não for o caso dessas novas provas, o tribunal, constatando essa omissão, pode proferir o julgamento sem maiores questionamentos. Então, ou seja, ele passa a ser quase que um tribunal de primeiro grau, ou um juízo de primeiro grau, melhor dizendo, para essa situação, ok? Eu falei para vocês também lá da situação das decisões interlocutórias. Olha só, nós temos aqui pela regra do artigo 356 do CPC que o recurso pode ser, a lide pode ser julgada, o mérito pode ser julgado antecipadamente, parcialmente. E aí, nesse caso, a pergunta, qual o recurso cabível contra o julgamento parcial de mérito? Eu não estou falando de decisão interlocutória mais, eu estou falando de mérito mesmo, tá? Então pode acontecer, o artigo 356 traz essa oportunidade do juízo proferir o julgamento antecipado do mérito parcialmente, e nesse caso nós temos então a oportunidade de interpor o quê? Recurso ordinário contra essa decisão que julgou parcialmente o mérito. Pois bem, continuando aqui, nós podemos discutir ainda algumas outras questões do processo do trabalho e o porquê que esse artigo 356 é aplicado aos processos trabalhistas. Primeiro, nós temos lá o artigo 18 do CPC que fala dessa forma, né? Nós temos o artigo 769 da CLT que fala que o CPC é utilizado de maneira subsidiária no processo do trabalho. E aqui a instrução 39 do TST, que eu já pedi que vocês fizessem a leitura, ela estabelece tranquilamente no seu artigo 5º que se aplica ao processo do trabalho as normas do artigo 356 do CPC, que rege o julgamento antecipado parcial do mérito e fala que cabe recurso ordinário de imediato da sentença. Portanto, esse julgamento antecipado não é decisão interlocutória. Prestem bastante atenção, é mérito mesmo. É como se estivesse dando o resultado do julgamento daquele juízo. Ok? Muito bem. Sobre recurso ordinário, essa é a matéria. A nossa próxima matéria, deixa aqui para vocês, será embargo de declaração e eu vou postá-la o mais rápido possível. Mas ainda voltando a falar de recurso ordinário, eu vou só dar um risco aqui para a gente continuar, tá? Ficar fácil, nós vamos trabalhar nesse espaço branco aqui. Então, olha só, o recurso ordinário também, ele depende de quê? Do preparo, né? Então, o que é o preparo? É o pagamento das custas, mais a realização do depósito recursal. Então, o recurso ordinário, nós já estudamos naquele quadro lá, não pode esquecer de fazer o preparo. Outro pressuposto que tem que ser observado no recurso ordinário é o da tempestividade.
o que fala o princípio da tempestividade aqui no recurso ordinário? Ele tem que ser interposto no prazo de 8 dias. Então, nós também já falamos sobre isso aqui lá no artigo 895 da CLT, tá? Quanto aos pressupostos subjetivos, né, precisa da parte ser sucumbente ou o Ministério Público do Trabalho, enfim, aqueles lá estabelecidos pelo artigo 996 do CPC. E aqui, por último, faltaria, claro, o pressuposto da adequação, e considerando que a regularidade formal já esteja feita, a assinatura do advogado, né? A questão do recurso, ou qual recurso cabível aqui, não tem que discutir, porque o artigo 895 já fala, né? A via eleita para aqueles casos é exatamente o do recurso ordinário, ok? Então essa é a nossa matéria de hoje, espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me chamar e a gente bate um papo legal. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, até mais.